pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberta Machado Karsburg e vou conversar com vocês sobre as questões ambientais e sua transversalidade no currículo escolar. Antes da gente entrar de fato no assunto da nossa palestra, eu gostaria de pedir licença para que brevemente eu apresente a minha formação. Então, eu sou tecnóloga em saneamento ambiental, especialista em educação ambiental, fiz mestrado em recursos hídricos aqui na Universidade Federal de Pelotas, fiz doutorado em ciências, sendo que a área de concentração do meu doutorado foi em manejo e conservação do solo e da água, aqui também na UFPEL. Atualmente eu sou professora substituta da Universidade Federal de Pelotas, na área de gestão ambiental, dou aula para o curso de gestão ambiental e estou em andamento com a minha formação pedagógica. Para a gente começar a discutir, a conversar sobre as questões ambientais e a sua transversalidade no currículo escolar, é interessante que a gente conceitue algum desses conceitos, né? Então, começando pela definição de meio ambiente, o qual foi dito, né, pela Lei nº 6.938 de 1981. É a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, de acordo com essa política, o meio ambiente ele é definido como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Bom, ou seja, a gente precisa do meio ambiente para sobreviver, né? Então, o solo, a terra, é o lugar, né? É o agente que suporta a nossa vida aqui na Terra. Então, a gente tem que entrar no consenso, né, que não existe vida humana na Terra sem a gente utilizar o meio ambiente. O artigo 225 da Constituição Federal é um dos mais importantes no quesito de meio ambiente. Por isso eu trouxe aqui para nós, para a gente conversar e discutir um pouquinho sobre ele. Então, o que ele vai falar? Que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo o seu poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o que esse artigo aqui comenta, né? Que todos nós, eu e tu, a gente tem direito a um meio ambiente equilibrado e que é dever, é meu dever, é teu dever do poder público defender, né, proteger esse meio ambiente, para que a gente tenha suporte de vida aqui na Terra no atual momento, no presente, né, e para as futuras gerações, as crianças que já nasceram e as que irão nascer ainda. Então, temos sim responsabilidade com o meio ambiente no hoje, no atual, e precisamos sim pensar nas próximas gerações. O título da nossa palestra é As Questões Ambientais e Sua Transversalidade com o Currículo Escolar. Então, eu trouxe aqui para vocês o que eu quis dizer com as questões ambientais. As questões ambientais são resultado da interação do homem com o meio ambiente, certo? Então, se a gente precisa do meio ambiente para sobreviver aqui na Terra, a gente interage com esse ambiente. Ou seja, se a gente interage, a gente certamente vai causar algum impacto. A nossa luta no meio ambiente, na gestão ambiental, é causar o mínimo impacto possível, né? O menor impacto que a gente conseguir, é isso que a gente gostaria, certo? Então, pode-se dizer que essas questões ambientais, né, que eu estou falando para vocês, refletem os impactos ambientais. E aí eu trouxe um exemplo assim para a gente conversar, que é no caso do despejo irregular de esgoto in natura no corpo hídrico. Então, todos os esgotos, eles devem ser coletados e devem ser tratados, né, em estações de tratamento de esgotos. E só depois desse esgoto tratado, ele deve ser despejado no corpo hídrico. E esse corpo hídrico, de acordo com a sua hidrodinâmica, hidrológica, né, ele vai fazer a diluição deste esgoto tratado. E aí sim, esse tratamento vai estar cessado, certo? E qual é a consequência da gente despejar de esgoto in natura? O que significa in natura? Significa que ele não recebeu nenhum tratamento prévio antes de ser colocado nesse corpo hídrico. Então,
O esgoto ele tem uma carga orgânica enorme, gigantesca. E essa carga orgânica, quando chega no corpo hídrico, ele mexe em vários parâmetros da água, vários. Causa poluição em vários lugares, no solo, a poluição atmosférica, dentre outros. Mas eu trouxe especificamente a relação desse esgoto in natura com o oxigênio dissolvido da água. O que ele faz? Essa matéria orgânica ela vai diminuir o oxigênio dissolvido desse curso hídrico e vai causar muita morte, né? Principalmente na vida aquática, na vida dos peixes. E aí, já que o homem ele impacta a Terra, né? Fica a pergunta: quando começamos a impactar a Terra? E aí Dias fala que o ser humano, para sua sobrevivência de um modo ou de outro, sempre modificou o ambiente natural. Então, aquilo que eu tinha comentado com vocês lá no início, né? Se a vida na Terra, existem modificações no meio ambiente. E são essas que a gente tem que dosar de forma a impactar minimamente esse meio ambiente. E se a gente impactar, esse impacto ambiental não tiver como a gente minimizar, que a gente então compense com medidas compensatórias para que o meio ambiente esteja o mais equilibrado possível. Lembrando lá do artigo 225, né? A gente tem que cuidar para as presentes gerações e para as futuras. Para a gente entender um pouquinho quando realmente começamos a impactar a Terra, né? Convido vocês a voltar um pouquinho ao passado, lá na era nômade. Então, naquele momento, naquela época, as sociedades humanas viviam em constante movimento. Caçavam animais selvagens, coletavam frutos e grãos e iam mudando de lugares de acordo com as estações do ano, né? Então, vocês podem me perguntar, Roberta, nessa época tinha impacto? É claro, né? Os homens sempre geraram esgoto, por exemplo, né? Então, esse é um impacto no meio ambiente. Só que a diferença é que, como eles mudavam de lugar, de tempos em tempos, eles ficavam 2, 3 meses num lugar, poluíam, né? Deixavam dejetos, restos daquela passagem, desmatavam e tudo mais. Só que como eles se mudavam para outra localidade, esse ambiente que eles saíram tinha tempo para se recuperar. Então havia uma regeneração ali daquele ambiente. E aí, na próxima vez que ele retornasse a essa localidade ia estar muito próxima aos padrões originais antes da chegada dessa sociedade neste local. Com o tempo, os homens foram aprendendo a domesticar os animais e a plantar sementes selecionadas, o que agora então permitia melhores colheitas ao longo do ano. Então, a partir desse momento aqui, em que há o domínio da técnica de plantio, mais a domesticação dos animais, é que originou-se a Revolução Agrícola. E a Revolução Agrícola, ela é caracterizada por fixar as pessoas num lugar só. Então, aquele movimento de ficar apenas um período num local e mudar para outra localidade foi acabando. Então, com o plantio, né, quando os homens dominaram as técnicas de plantio, a produção de mais alimentos foi realizada, né? Então, mais alimentos foram produzidos, mais do que se precisava. Isso gerou um excedente de alimentos. Então, mais funções de trabalho nessa localidade, né? Ofertando, a partir desse trabalho, maior qualidade de vida. E nesse período aqui, a concepção predominante era de luta do homem contra a natureza. Então, o homem lutava contra a natureza e não junto de. Né? Hoje, nos dias de hoje, a gente pega a mão do meio ambiente e quer ir junto com ele, para que essa relação seja equilibrada e sustentável, né? Então, com a agricultura bem desenvolvida, né, com criação de mercados, de vilarejos, de cidade, chegou a Revolução Industrial. Ela surgiu inicialmente na Inglaterra no século XVIII e rapidamente ela se espalhou por várias partes do planeta.
Então, a Revolução Industrial ela promoveu o crescimento econômico e abriu as perspectivas de maior geração de riqueza, que por sua vez traria prosperidade e melhor qualidade de vida. Nesse momento aqui da Revolução Industrial, havia um pensamento, né, de que quanto mais fumaça numa cidade, quanto mais poluição atmosférica numa cidade, maior seria o desenvolvimento econômico daquela cidade. Então, com o tempo, essa revolução industrial, esse funcionar das indústrias desenfreado, ele foi gerando um quadro de degradação contínua do meio ambiente, né? O cenário era que as cidades eram cobertas de fumaça e impregnadas de imundície. Os serviços de saneamento não acompanhavam a migração maciça das pessoas. Então, todas as pessoas chegavam para morar perto das indústrias. Elas queriam trabalhar na indústria. Elas também queriam ter um desenvolvimento econômico, queriam ter uma qualidade de vida melhor. E isso só era possível na época quando se trabalhava ou na agricultura ou na indústria, né? Depois dos anos 1830, a poluição do ar e das águas começou a chamar a atenção, né? Então, vários casos de epidemias de cólera, febre tifoide, doenças respiratórias e intestinais foram aparecendo. Um dado chocante é que uma a cada 2 crianças nascidas na cidade, naquela época, né, morria antes de completar 5 anos. E muitos casos de esgoto a céu aberto, né? E esse esgoto acabava encontrando o curso hídrico, como eu tinha falado para vocês lá no início da nossa palestra, né? O esgoto in natura, que é aquele cru, sem tratamento nenhum, quando encontra o curso hídrico, causa diversos problemas, entre eles a diminuição do oxigênio dissolvido, né? Então, se pensar que essa água seria coletada depois de um tempo, né, para o abastecimento público dessa cidade, aí tu pensa, a gente consegue ver quais são os impactos de beber essa água que está contaminada com esgoto. Né? Então, isso justifica esses casos, essas epidemias e essa mortandade gigantesca de crianças nessa época. As indústrias foram funcionando, né? E com o tempo alguns desastres foram começando a ser percebidos, porque naquela época não se tinha preocupação sobre onde destinar os resíduos que a minha indústria gera. Na verdade, eles nem estavam preocupados sobre quais resíduos o meu processo produtivo produziria, né? Quais os gases que a minha indústria está emitindo, quais os líquidos, quais os tóxicos, a toxicologia que está nesse resíduo, nesse efluente líquido, para onde eu vou colocar, como eu vou tratar. Isso nada naquela época era pensado. Então, a cada ano foram vendo mais e mais desastres. É o que acontece até hoje também, né? A gente sabe que a saúde do nosso planeta está cada vez pior e sobrou para nós, né, como população e responsáveis por cuidar desse ambiente, solucionar. Mas agora eu pergunto para vocês, como que a gente pode resolver essas questões ambientais? Eu digo aqui, vou puxar para nós, professores ou futuros professores. Como que a gente vai pegar esses problemas do mundo relacionados ao meio ambiente, essas questões ambientais, como que a gente vai trazer para a sala de aula? Porque alguma conversa a gente deve ter, né? Lembrando que somos responsáveis também por cuidar do meio ambiente. Será que existe alguma metodologia para nos auxiliar nesse processo? E sim, temos uma metodologia, melhor que metodologia, temos uma política nacional de educação ambiental. Ela foi instituída pela Lei nº 9.795 no ano de 1999. De acordo com essa política, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Então, de acordo com a nossa Política Nacional de Educação Ambiental,
A educação ambiental ela pode ser subdividida em dois, né? Que é a educação ambiental formal e a educação ambiental não formal. A educação formal ela é constituída por ações dentro das instituições de ensino, seja na escola, nos colégios, nas instituições de ensino. Já a educação não formal é aquela que acontece fora dos ambientes institucionais, nos ambientes educacionais. Então, vamos abordar a educação formal. Ela deve ser desenvolvida como prática educativa integrada, contínua, permanente, inter e transdisciplinar em todos os níveis e modalidades educacionais. Então, aqui já é uma palavra-chave para o título da nossa palestra, né? Que são as questões ambientais e sua transversalidade no currículo escolar. Então, aqui a educação ambiental ela deve sim permear todas as disciplinas do currículo, certo? Torna-se, na verdade, um grande desafio para nós que já somos professores ou futuros professores, né? Conseguir relacionar o assunto que a gente está abordando na disciplina com alguma questão ambiental que está acontecendo fora de sala de aula, ao entorno da escola, no bairro da escola, né? Então, eu acredito que a chave para que a gente tenha sucesso nessa colocada da educação ambiental dentro das nossas salas é de fato a gente furar a bolha, né, de professor, tentar pensar um pouquinho fora da caixa. Claro que é difícil, né, precisa ter criatividade de modo a trazer esse assunto para dentro da sala e discutir com a turma, mas acredito que não é impossível e que a gente consegue sim, baseado em alguns estudos que já aconteceram, conversando com os professores da sala ao lado, fazendo reuniões, né, para que tenha-se alguns objetivos em comum na escola e que sim trarão muitos benefícios ao longo dos semestres, ao longo dos anos. Então, a educação básica, os ensinos infantil, fundamental e médio, assim como a educação especial, profissional, a educação dos jovens e adultos, né, o EJA, e o superior, as universidades, institutos federais, eles devem adotar conteúdos relacionados ao meio ambiente e a formação de hábitos e atitudes pessoais. São essas aqui que a gente quer. A educação ambiental, ela quer estimular a melhoria dos hábitos e das atitudes individuais de cada ser humano, né? E também as coletivas, que preservem a qualidade de vida e os recursos naturais do país e do planeta. Então, a educação ambiental, ela nos mostra que nesse momento, que ela é uma fonte, ela é uma política, ela pode andar de mãos dadas conosco para que a gente atinja aquele objetivo do artigo 225 da Constituição Federal. Vocês estão lembrados o que dizia lá? Dizia que cada um de nós é responsável por cuidar do meio ambiente, né? Para que ele seja equilibrado para a nossa presente geração e para as futuras gerações. E aí está a educação ambiental para nos auxiliar nessa tarefa, que não é fácil, mas é possível. Já a educação ambiental não formal é aquela que é caracterizada por ser instituída fora dos locais educacionais, né? Fora das escolas, fora dos colégios, fora dos institutos federais, fora das universidades. Então, ela é composta por ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Então, novamente, não é porque estamos agora fora do local de estudo, fora do ambiente escolar, que a educação não vai acontecer. Então, a educação ambiental não formal ela é exatamente para funcionar fora desses locais. A legislação também fala, né, que os poderes públicos, tanto federal, estadual ou municipal, eles têm o dever, devem incentivar a difusão de campanhas educativas e informações sobre o meio ambiente. Por exemplo, se na nossa cidade existe um projeto de coleta seletiva ou um projeto de
confecção de sabão a partir do óleo coletado das residências, é interessante e importantíssimo que esses poderes, né, deem voz para esses projetos, para que a população, para que a comunidade em geral da nossa cidade, ela saiba dos projetos que estão acontecendo, né? Porque a gente só consegue participar efetivamente de algum projeto se de fato a gente conhece, né? A gente só participa do que conhece e do que entende. Outra etapa bem importante, né? Outro parceiro, na verdade, bem importante da educação ambiental não formal, são os meios de comunicação. Por exemplo, as rádios, as TVs, os canais de TV, né? Ali eles conseguem chegar a mais pessoas de forma mais efetiva do que quando comparado, por exemplo, a uma conversa no centro da cidade, entregar panfletos sobre algum projeto, por exemplo, né? Então, quando essa informação ela é mostrada na televisão, nos rádios, os rádios até hoje eles conseguem comunicar muita gente, né? Então, é importantíssimo. Desse jeito, a população em questão da cidade, do estado, do país, ela vai ficar mais sabedora das notícias e muito mais participativa nessa área. Quando a gente fala também sobre indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, isso também é uma forma de sensibilizar, é uma forma de educar ambientalmente de forma não formal. Assim como se a gente sensibilizar os agricultores quanto às questões ambientais, né, da sua própria produção, isso também se configura como educação ambiental não formal, aquela em que a gente distribui o conhecimento, espalha o conhecimento fora dos locais de ensino. Sendo assim, a educação ambiental ela é considerada um processo de educação política, que possibilita a aquisição de conhecimentos e habilidades, bem como a formação de atitudes que transformam necessariamente em práticas da cidadania. Ou seja, a educação ambiental ela é um processo em que a gente vai disseminando conhecimento, né? Então, quando a gente dissemina esse conhecimento, fala sobre a educação ambiental para alguém, a gente possibilita que essa pessoa, que essa comunidade, que essa turma, por exemplo, ela adquira esses conhecimentos e essas habilidades, né? A gente só cuida também do que conhece. Então, quando a gente cuida e conhece, a gente forma atitudes, né? E essas atitudes, dentro da educação ambiental, são atitudes que protegem o meio ambiente. E com isso, a gente consegue chegar a uma sociedade mais sustentável, somente a partir dessa disseminação de conhecimento dentro da educação ambiental. Aqui na minha cidade, eu moro na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu já comentei um pouquinho com vocês antes, né? Aqui existe o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, o SANEP. E o saneamento é composto por 4 eixos, né? 4 grandes eixos, que é o tratamento da água, o tratamento dos esgotos, a coleta e destinação correta dos resíduos sólidos e a drenagem urbana, certo? Então, o SANEP aqui na minha cidade, ele instituiu pontos de coleta ao longo da cidade, mercados, escolas, ponto de coleta de óleo de soja, já usado da nossa residência. Então, 1 litro de óleo, quando a gente coloca no curso hídrico, quando a gente despeja de forma inapropriada, né, causa muitos problemas nesse curso hídrico. Dentre eles é o óleo que fica boiando, né, pela sua densidade diferente da água. Aquilo ali impermeabiliza, né, a vida marinha e muitos animais ficam à mercê da morte, né? Então, o que o SANEP fez? Ele fez a população, conscientizou toda a população para destinar esse óleo que a gente já utilizou nos pontos de coleta. Então, depois o SANEP vai, pega esse óleo e produz sabão. E esses sabões que ele produz, ele entrega para as comunidades de Pelotas, né? As comunidades mais vulneráveis. Então, é um jeito da gente
a aproveitar esse resíduo, não despejar ele de forma incorreta, né? A gente evita os impactos ambientais negativos que esse óleo teria na natureza e insere ele de forma sustentável na nossa sociedade. E ainda, a educação ambiental ainda comenta que os professores, nos estudos de formação de professores, que a dimensão ambiental ela deve estar presente em todas as disciplinas e também nas atividades desenvolvidas por nós, na nossa profissão, no nosso dia a dia, com as nossas turmas, seja de qual disciplina for. A educação ambiental ela deve estar inserida, esse cunho ambiental deve estar presente para que a gente leve o dia a dia das nossas aulas com a nossa disciplina, com o conteúdo que a gente tem que dar, né? Semestralmente ou anualmente, mas que a gente pegue na mão da educação ambiental e comece a ver aquele conteúdo com os olhos ajustados para essa questão ambiental. Então agora a gente vem e responde, né, essa grande pergunta: como que a gente tira a educação ambiental do papel e traz ela para a prática em nosso cotidiano, né? Aqui está um grande desafio. Na verdade, eu acredito que seja um desafio de todas as legislações que a gente tem, né? Como que a gente pega aquela política que está ali publicada e retira ela do papel e coloca de fato ela na prática? Porque somente a política na prática é que as coisas mudam, é que a sociedade muda, é que a gente tem a possibilidade de tornar o nosso dia a dia, a nossa sociedade mais sustentável. E aí eu convido você a sair da caixa, né? A ajustar a nossa visão, colocar umas lentes que estão já sintonizadas com as questões ambientais. E para isso eu trouxe algumas reflexões, quem sabe, né? Para a gente pensar juntos e para vocês levarem aí para o dia a dia de vocês e tentar bolar essas ideias, né? Acredito que a primeira dica seja observar o entorno da escola. O que está tendo ali? Quais atividades estão sendo realizadas em torno da escola? No bairro? Essa escola, ela tem rua asfaltada? Ela possui coleta de esgotos? O que fazem com o resíduo dessa escola? Esse bairro possui coleta seletiva? O caminhão de lixo, o coletor de resíduos sólidos, chega até essa comunidade? Outra ideia também é perguntar para os alunos, né? Olha, como é que é a tua rua? O que tu faz com o teu resíduo? O que a tua mãe faz, o teu pai faz com óleo? Depois que vocês fritam pastel, fritam batatinha frita, o que vocês fazem? Né? Eu acredito que quando a gente começa a indagar esse aluno, a gente começa a se aproximar dele e eles começam a falar para nós, olha professora, a gente faz um buraco na terra e coloca o óleo, né? Isso está errado? Aí não vai falar desse jeito, mas fala, olha, quem sabe, então a gente bola um projeto aqui na nossa escola de coleta de óleo, quem sabe a gente vai fazer sabão, né? E seria um projeto legal para instituir em várias escolas, né? Com certeza agregaria e motivaria todos esses alunos. Já pensou o aluno trazer um óleo usado e depois levar para casa um sabão, um pedaço de sabão que ele mesmo produziu? Isso é uma educação ambiental formal dentro da sala de aula, mas que vai para não formal, porque esse aluno vai levar lá para a mãe dele, para a família dele, para o pai dele, né? Para os tios, para os avós. Esse sabão vai comentar: olha, no colégio eu produzi sabão e foi com o óleo que a minha mãe, que a minha família utilizou. Né? Então, com essa disseminação de informações, a gente vai chegando mais longe. Outra coisa interessante também é ficar de olho nas notícias que estão rolando aí na região de vocês, né? Na cidade, no bairro, e ver e trazer para a sala de aula, né? Aqui na minha cidade, a gente é uma cidade muito plana, né? Então, quando a gente linka com vários outros itens aqui da minha cidade, então tem muitos alagamentos na cidade, né? Junta com a falta de educação ambiental do povo, em que joga resíduo
na via pública. Esses resíduos vão parar nos bueiros, nas nossas sarjetas, e acabam impedindo a movimentação da água pluvial para a sua drenagem, né? Então, são notícias que eu trago, que eu levo nas minhas salas de aula. Eu trago discussões para os alunos, né? Eu dou aula da disciplina de saneamento na gestão ambiental da Universidade Federal de Pelotas, e eu costumo pegar notícias ali do SANEP, que é o Serviço Autônomo de Saneamento aqui da minha cidade, né? E aí eles começam a falar, pá, professora, na minha rua tem um valetão. Quando a gente chama o aplicativo, o motorista, ou a motorista por aplicativo, quando está chovendo, quando esses valetões estão cheios de água, como eles não são de lá, a gente avisa, olha, aqui tem uma valeta, não vai cair, sabe? Então, são vivências que eu não vivenciei de fato lá na prática, mas que com a conversa que a gente tem com os nossos alunos, a gente acaba sabendo e acaba se aproximando um pouco da realidade dele, né? A gente só pode interferir ou levar uma informação quando a gente entende que aquele aluno, qual é a vida real daquele aluno, né? O que ele vê, o que ele percebe, o que ele acha daquilo que ele viu. E dessa forma também o aluno vai se sentir ouvido, né? Ele vai dizer, olha aí, a professora perguntou para mim como é que era a minha rua, como é que era meu bairro. Que legal! Ai, vou falar para ela tal coisa. E assim um aluno vai motivando o outro, né? E assim a gente vai disseminando essa informação, não só para um aluno, para a turma. Essa turma, cada um dessa turma tem amigos fora da escola, no bairro, né? E vai disseminando um a um essa informação. Então, acredito que nós, como professores e futuros professores, né, é interessante a gente estar ligado para essas oportunidades. Tudo que acontece de notícia, tanto nos órgãos federais, municipais, a gente traga para dentro da sala de aula. Tente linkar com a nossa disciplina, né? E assim a gente vai conseguir um processo de educação ambiental mais efetivo. Esses foram os 2 livros que eu utilizei para essa apresentação. Gestão Ambiental, Responsabilidade Social e Sustentabilidade, do Reinaldo Dias, de 2011. E o segundo livro foi Gestão Ambiental e Sustentabilidade, do Luiz Felipe Nascimento, do ano de 2012. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram a palestra. Espero que essas provocações que eu trouxe façam vocês repensarem sobre como incluir a educação ambiental, essa temática tão importante, nas aulas de vocês, né? Já professores ou futuros professores. Dessa forma, juntos, se a gente abordar a educação ambiental, o meio ambiente, trazer discussões para dentro da sala com os nossos alunos, eu acredito sim que a gente vai mudar esse cenário, né? Vai melhorar a saúde do meio ambiente, melhorar a qualidade dele para a nossa geração, a geração presente e para as gerações futuras, certo? Gostaria de agradecer também pelo convite de palestrar nesse evento. E aqui está meu contato, meu e-mail. Lá no início da palestra eu contei para vocês a minha formação, então fiquem super à vontade para me mandarem mensagem, e-mail, com as suas dúvidas, seus questionamentos, e a gente pode trocar uma ideia sobre esse assunto, tá bom? Até a próxima!